sou de fazer, não sou de falar. Boa tarde! Vamos animar, né, Sol? Sextou. Gostoso. Não sou de falar. Aliás, tem que fazer e não falar. É a melhor coisa, né, Luquinha? Posso fazer um negócio que não estava combinado, mas eu tenho que fazer, que eu esqueci? Na verdade, eu vou esperar uma fotinho, porque domingo agora é aniversário do meu pai. O seu Lázaro, é verdade. Seu Seu Lázaro. amo, pai. Deus abençoe muito. Muita saúde, sabe? Que amor que a gente tem por você, admiração. Vai ser qual? O aniversário qual? Vai ter que ser longe. Eu tô tão tristinho com isso, mas tudo bem. O coração tá perto? Eu acho que o importante também é saber que meu pai tá com saúde, né? Exatamente. Mas Deus abençoe muito. E olha que bonitinha essa foto que eles mandaram pra mim hoje, Sol. Pode mostrar pra mim, Igor, por favor. Essa fotinho aqui. Olha só, é na frente do prédio dos meus pais, e minha mãe tava na varanda, e esses dois menininhos que não podem descer pra brincar, estavam conversando, são vizinhos, um com o outro na varanda. De longinho. Ah, que bonitinho, gente. Já vai passar, gente. Se Deus quiser, né? A gente tá aprendendo muita coisa, né? Bora lá, sextou, bora começar o Falando Nisso pertinho de você. Antes, alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração, né? Às vezes, gente, o silêncio é a única proteção que você tem. Silenciar. Depois de um tempo, né, você aprende que não deve abrir sua vida para ninguém. Porque se Deus conhece seu coração, isso já basta. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Só os primeiros 500 mil testes já chegaram ao Brasil e estão sendo distribuídos para estados e municípios. E há países e territórios ao redor do mundo que não registraram nenhum caso de coronavírus. Converse com a gente, tire suas dúvidas, participe do programa. E tem prêmios para você no nosso Face, um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip e um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro. Para concorrer um ou outro, você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar e assim você já torce, tá bom? Bora então conversar bastante hoje, abrir o coração, dia de papo de sexta. Eu não sabia, mas segundo uma pesquisa realizada por uma revista britânica, viu, Luquinha, que chama The Lancet, a quarentena provoca aí uma reação semelhante ao que a gente já falou aqui no programa, que é o estresse pós-traumático, quando você passa por algum trauma. É porque esse confinamento é difícil mesmo, né? Como que a gente consegue evitar a depressão, estresse, a tristeza dentro de casa? Pois é, já estamos aí na segunda semana, estamos terminando a segunda semana de confinamento, né? Como é que a gente melhora essa situação? Ele está lá em casa, na casa dele também, respeitando as normas das... Oi, Gabriel, nosso querido repórter Gabriel Maia, está respeitando as normas aí da vigilância sanitária. Psicólogo. O que eu falei, Igor? Falei repórter. Repórter. Acaba sendo. Ele fala tão bem que já é um, já, viu? Desculpa. O nosso repórter, Gabriel Maia, eu tô achando que eu estou chamando notícia da redação. Gabi, obrigada por estar aqui com a gente. A gente sabe que não é uma situação fácil, mas antes de entrar com a primeira pergunta para você, nosso repórter, tem aí o espelhamento da nossa enquete, né, Luquinha? Tem sim. Aliás, você pode acessar aqui, @Falando Nisso Band, já curte nossa fotinho, aí você vem aqui nos stories e você responde pra gente. Você tem ou teve alguma crise de ansiedade devido à quarentena? 70% diz que sim, só. Olha como muita gente mesmo, né? E você sabe como evitar quadros depressivos, mesmo ficando apenas em casa, por causa da quarentena? A maior parte não sabe, 89% diz que não. Então vamos aprender hoje, junto com o nosso repórter e psicólogo, o Gabriel Maia, que está aqui. Gabriel, é normal? Porque a gente estava comentando na redação outro dia, quando a gente está na correria do dia a dia, né, a gente fala, ai, que vontade de ficar em casa e descansar. Verdade. Hoje a gente está em casa descansando ou trabalhando, mas está em casa. É normal a gente sentir essa tristeza, esse peso do confinamento depois de 2 semanas? Sim, Sol. Imagina o seguinte, a nossa realidade ela foi modificada de uma forma drástica, né? A gente estava acostumado a ter contextos específicos para cada atividade, né? Então eu trabalhava na clínica, eu fazia minha atividade física na academia, no tatame do jiu-jitsu, eu ia para o lazer, para o restaurante, para o bar, e de repente a gente se vê confinado e não podendo fazer nada disso. Um paciente meu que eu estava atendendo semana passada, ele colocou uma coisa que eu achei muito legal e representa bem o que está passando, Gabriel, o grande problema não é ficar em casa. Isso é confortável, isso é gostoso. O problema é não poder sair de casa. É verdade. Então, acho que ele resumiu bastante essa sensação toda que todo mundo está tendo, né? E
com essa mudança drástica de realidade e de contexto, de ambiente, sim, natural a gente oscilar e a gente vai sentir de uma forma diferente tudo isso. Até porque muitas pessoas não estão acostumadas a ficar em silêncio, a ficar com elas próprias, né? Então isso vai produzindo uma série de sensações, emoções que as pessoas não vão sabendo lidar, e isso aí pode acarretar lá na frente, que a gente já vai conversando, numa possível depressão. Excelente observação. Sensações até então desconhecidas, né, Luquinha? É porque a pessoa não se suporta, né, Gabriel? Eu nem sabia disso, né? Vamos pôr a perguntinha de vídeo da Regiane? Falo de Caraguatatuba. Gostaria de saber quais são os sintomas da depressão e como podemos perceber que estamos com depressão. E tem uma coisa, eu adoro tomar remédio para dormir. O meu prazer é tomar remédio para dormir. E mesmo assim eu acordo, vou trabalhar normal. Isso é depressão profunda? Linda, se não tiver orientação, não pode tomar remédio para dormir assim, né, Gabriel? Por favor, mas vamos lá. Por favor. Tem gente confundindo tristeza com depressão. Vamos lá. Sim, essa alteração de sono dela já é algo a ficar esperto, né? Se ela necessita de medicamento para dormir, não que isso está atrelado a uma depressão, mas isso já é uma situação importante para ela investigar, em vez de ficar tomando remédio diariamente, que isso pode acarretar vários malefícios para ela. Qual foi a pergunta dela primeiro? Me perdoe? Ela quer saber qual que é o sintoma da depressão, né? Isso. Sintomas da depressão. Existem vários, né? Tanto no sentido emocional quanto no sentido físico, mas as pessoas precisam prestar atenção no quanto persistentes são esses sintomas, né? Como a gente havia dito, é normal a gente oscilar, é normal um dia a gente está triste, outro dia a gente está feliz, outro dia a gente está empolgado, outro dia a gente está fadigado, enfim, a gente oscila, isso é natural. A questão é: qual é a frequência que eu me sinto triste? Entendi. Qual é a frequência que eu me sinto indisposto? Eu estou comendo demasiadamente, eu estou dormindo demasiadamente, eu estou tendo dificuldade para dormir com frequência. Então, é perceber assim, eu venho fazendo as atividades que normalmente eu faço, principalmente as prazerosas, viu, Sol? Porque a gente acha que as atividades prazerosas a gente faz com facilidade a qualquer instante. Não, né? Alguém com depressão não tem disposição nem para fazer as atividades que causavam prazer antigamente. Então, acho que a dica é o quanto frequente está o meu desconforto, tanto físico quanto emocional. Gabriel, vou pedir, antes da gente terminar o programa, para você, se possível, passar algumas dicas para a gente mesmo, né, Luquinha? Para amenizar um pouco esse desconforto desse confinamento aí dentro de casa, tá bom? Não tenha dúvida. Obrigada. Quero mandar um beijo especial hoje para quem está nessa fotinho aqui. Coloca para mim, por favor, Igor. Olha que linda, Sol. Eliana e a dona Orminda. A nossa querida está comentando que ela tem Alzheimer, mas não perde um dia o programa. Então, um beijo especial de hoje é também para vocês duas, viu? Lindas. A gente para a nossa conversa um pouco aqui para ficar bem informado com as notícias da redação. E de acordo com o último balanço atualizado aí pelas secretarias estaduais de saúde, o Brasil tem hoje 8.066 casos confirmados do novo coronavírus e 327 mortos. Na nossa região, Vale do Paraíba e Litoral Norte, são 59 casos confirmados e 3 mortes. O governador de São Paulo, João Dória, disse que na próxima segunda-feira, no dia 6, ele vai resolver se prorroga ou não essa quarentena. Aliás, daqui a pouquinho, o Pedro, que vai entrar com a gente agora, o governador está fazendo um pronunciamento, a gente vai saber quais são as novidades de hoje. Pedro, agora, o governo federal, ele anunciou também uma ajuda, o auxílio emergencial, né, para os trabalhadores aí, autônomos, aquelas pessoas que estão sem renda, né, Pedro? Muito boa tarde. Já começou a ser pago? Quando começa a ser pago? Exatamente, Sol. Boa tarde para você, para o Lucas, para quem acompanha aqui o Falando Nisso. O auxílio emergencial de R$ 600 a informais e desempregados deve começar a ser pago na próxima segunda-feira, segundo o governo. E também já está valendo a MP, que autoriza empresas a reduzirem a jornada de trabalho e os salários dos empregados por até 3 meses. A reportagem é de Caian Messina.
A medida provisória que autoriza reduções na jornada e nos salários está em vigor. E a equipe econômica espera que as empresas recorram à novidade com força já na semana que vem. Os cortes poderão ser de 25%, 50% ou 70% por até 3 meses. Nesse período, o governo vai complementar a renda dos trabalhadores com o seguro-desemprego proporcional. Como o teto do benefício é R$ 1.813, o funcionário poderá receber até R$ 1.269, dependendo da faixa salarial. Quem ganha um salário mínimo, R$ 1.045, não sofrerá redução, mesmo se passar a trabalhar menos. A MP permite ainda que o empregador suspenda contratos com funcionários por até 2 meses. Nesse caso, o governo vai ajudar as micro e pequenas empresas, pagando até 100% do seguro-desemprego. Já as que faturam mais terão de arcar com 30% do salário e o governo banca 70% do benefício. O programa vai custar R$ 51 bilhões e, segundo o Ministério da Economia, abrange 24 milhões e meio de vagas formais. Para quem não tem carteira assinada, é uma decisão importante. O governo afirma que está com tudo pronto para já começar a pagar na segunda-feira o auxílio emergencial de R$ 600 a informais, desempregados e autônomos. Os primeiros a receber serão os que têm cadastro em programas sociais. A maior dificuldade é identificar quem não está nos cadastros único e de assistência para fazer o repasse. A base de dados da Justiça Eleitoral pode ser usada para facilitar o processo e evitar fraudes. Os 54 milhões de beneficiários poderão fazer os saques em bancos públicos, lotéricas e agências do Correio. A medida já foi sancionada. Os empresários também aguardam que as novidades anunciadas para destravar o crédito saiam logo do papel. Foram prometidos 40 bilhões de reais para micro e pequenos empreendedores financiar a folha de pagamento. Até os grandes, como esse empresário do setor de alumínio, estão enfrentando dificuldade com a burocracia para conseguir empréstimos rapidamente. Um momento que agora que a gente menos precisa de burocracia. Pedro, uma atualização. Eu divulguei 3 mortes no Vale do Paraíba, né? Parece que tivemos uma situação em Jacareí, é isso? Exatamente, Solma. Uma morte confirmada em Jacareí, então aumentando para 4 mortes aqui na nossa região. Se trata de um homem, um senhor de 88 anos que deu entrada no pronto atendimento de um hospital particular da cidade com quadro de pneumonia na última segunda-feira e acabou falecendo no mesmo dia. O resultado deu positivo, foi confirmado hoje, nessa sexta-feira. Então, a cidade agora de Jacareí conta com um óbito confirmado e um suspeito, que é também de uma senhora de 90 anos. Em Jacareí, existem 4 casos confirmados da doença e uma morte confirmada agora. Esse senhor de 88 anos, Sol. Pois é, já chegou no Brasil, né, o primeiro lote aí de testes. A gente está vendo as imagens aí, chegando esses testes, graças ao bom Deus, e outros 4.800.000 testes rápidos devem chegar ao país aí também para ajudar a gente no monitoramento do coronavírus. Agora, acreditem ou não, com essa pandemia toda, Luquinha, há países e territórios ao redor do mundo que não registraram absolutamente nenhum caso do novo coronavírus. Mas nem todos pelo mesmo motivo, né, Pedro? Conta pra gente. Exatamente. A situação bem peculiar em cada país, né? Em um deles é proibido até mesmo mencionar a palavra coronavírus. Quem mostra pra gente é o repórter Sérgio Gabriel. A contagem feita por uma universidade dos Estados Unidos aponta ao menos 40 lugares onde não há oficialmente registros da doença. O arquipélago de Tuvalu, no Pacífico, é um desses locais. Por lá, além da população ser pequena, 11 mil habitantes, houve uma grande queda no número de turistas. O mesmo vale para Palau, um dos paraísos dos surfistas na Oceania. Já em outros países, a explicação é bem diferente. No Turcomenistão, por exemplo, o ditador local proibiu o uso da palavra coronavírus, até mesmo dentro do próprio governo. Outra ditadura, a Coreia do Norte, que está cercada por alguns dos países mais afetados pela pandemia, não comunicou nenhum caso de coronavírus até agora. Em países da África, como Lesoto e Malawi, a falta de notificações se deve à ausência de kits para testar o coronavírus.
e uma luz no fim do túnel aí. Pesquisadores israelenses anunciaram que estão bem perto, Deus queira, bem perto de concluir a produção de uma vacina aí contra o coronavírus. Os testes em humanos devem começar em 2 meses. Baixa um pouquinho para mim, para eu poder entender essa notícia. Em 2 meses devem começar esses testes em humanos, viu? Nos últimos 4 anos, a equipe desenvolveu uma imunização contra o vírus da bronquite infecciosa que afeta as aves, Luquinha. Então, eles estão bem pertinho de encontrar. Perfeito. Só vamos ficar aqui na oração e na torcida, né, Pedro? Bora falar então das estradas. Tamoios tranquila, continua com obras? Exatamente, Lucas. Acontecem as obras lá no trecho de Serra da Tamoios. Nada que atrapalhe o motorista que precisa viajar do litoral para o vale ou do vale pro litoral. As rodovias da região, como a Dutra, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Dom Pedro I, as outras estaduais, todas com tráfego bem tranquilo, viu, Lucas? Valeu, Pedro. Vamos falar do tempo, então, que tem previsão de chuva para hoje, queda de temperatura para amanhã em toda a região também. Começando, então, por Campos do Jordão, máxima de 24 graus, mínima de 14. Aqui no Vale, máxima de 29 em Jacareí, 32 em Cachoeira Paulista e Taubaté, 30 previsão de chuva para todos esses lugares, viu? O mês acontece em Caraguá e Ilhabela, sol se esconde, máxima de 29 e 28 graus. Hoje em Taubaté, máxima de 30, amanhã máxima de 26, dia chuvoso. Aí domingo e segunda-feira até esquenta, viu? Máxima de 31 e volta a cair de novo para a máxima de 25 com chuva na terça-feira. Montanha-russa aí que a gente vai viver. Mais um motivo para você comer bem, manter a sua imunidade lá em cima, além da Covid-19, né? Bom, a campanha nacional de vacinação contra a gripe será estendida. A gente traz outras informações para você no próximo bloco. E também, você não pode sair daí, tem dicas especiais ao vivo também da Polipet para o nosso amigo bicho. Você conhece berne? Sabe como tratar? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.